Boa noite, irmãos. Deixa eu fazer um jabá. Hoje é dia na igreja presbiteriana tem tantos dias né? Hoje é dia da esposa de pastor. Então, a nossa gratidão pela vida das nossas irmãs. Mas eu quero fazer um gancho, né? Eu acho que hoje é dia das esposas dos presbíteros, dos líderes, né? E deixo aqui o meu testemunho como presbítero, né? Que eu só consigo exercer o meu presbiterato, consigo exercer a vocação que o Senhor me deu, porque a Luciane cuida de mim, a minha esposa querida. Então, todos esses anos que eu me dedico à igreja, à liderança, só são possíveis, né? Só foram possíveis porque a Luciane é a minha companheira, que proporciona tudo aquilo que eu preciso para que eu possa servir plenamente o meu Senhor. Então, quando vocês me veem ativos aqui na presbitério, sínodo, nos trabalhos, quando eu estou me dedicando, que nem essa semana, preparando essa mensagem, para mim que sou um comerciante, que trabalho todos os dias, assim, no meu trabalho, são as noites, são os finais de semana, que a Luciane renuncia ao lindo do marido dela, para que eu possa servir ao Senhor. Então, a nossa gratidão a Deus, pelas esposas dos pastores, mas também as esposas dos presbíteros, dos diáconos, porque o nosso ministério é compartilhado, irmãos. Nós só podemos exercer plenamente o nosso ministério, a nossa vocação, porque as nossas famílias servem ao Senhor conosco. Essa é a nossa experiência, né? Da nossa família servindo o Senhor. Então, a minha gratidão à vida da Luciane, que antes de casarmos, ela já sabia da minha vocação e sempre foi uma companheira e é uma companheira maravilhosa de todas as horas. Estamos fazendo isso juntos. Histórias ao redor da manjedoura. Nós vivemos nesse tempo do Natal, um Natal que com certeza jamais esqueceremos, ficará registrado, marcado em nossas memórias por conta desse contexto em que estamos vivendo. E aquilo que eu tenho falado repetidamente, quis o Senhor que nós, enquanto povo da aliança, como povo dele, vivêssemos nesse tempo. Quis o Senhor que a nossa geração vivesse uma pandemia. E a plena convicção que eu tenho é que o Senhor mesmo tem nos fortalecido, tem cuidado de nós, tem dado aquilo que nós nem sabemos que temos, forças que nós nem sabemos que nós temos, para sermos bênção neste tempo tão difícil. E nesse tempo de Natal, sim, é um tempo de nós renovarmos as nossas esperanças, olharmos de maneira mais intensa para o nosso Deus, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, revermos os nossos valores, a nossa vida e refazermos os nossos votos de fidelidade a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema da minha fala provocativo, é o politicamente incorreto da revelação. O nosso Deus é um Deus politicamente incorreto. A maneira como Ele se revela, a maneira como Ele age, a maneira como Ele se apresenta, na maioria das vezes é diametralmente oposto ao senso comum. E nós vamos, no desenvolvimento da minha fala nesta noite, perceber isto claramente. O texto que leremos nesta noite é o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Eu lerei na Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 2, versos de 8 a 20. É o tema que me foi proposto, o texto que me foi proposto, e quero ser fiel ao pedido do UEL. Assim nos diz o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu
ao redor deles e ficaram aterrorizados. Irmãos, usem um pouco da imaginação. Eugene Peterson nos ensinando, ele afirma o seguinte: nós, quando lemos a Bíblia, certas porções das Sagradas Escrituras, nós precisamos necessariamente exercitar a nossa imaginação. Aqueles pastores estavam trabalhando, cuidando nos seus rebanhos, na vigília da noite, e o que acontece? Naquela escuridão, não existia energia elétrica, irmãos, não havia internet, não havia Wi-Fi, não havia nada disso. Vocês imaginam aquele céu estrelado, aquela noite, e o que acontece? E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Uma pausa. Do jeito que eu sou medroso, irmãos, eu sou muito medroso. Do jeito que eu sou medroso, quando aquela manifestação da glória de Deus, quando o anjo fosse pensar, eu já estava muito longe, irmãos, muito longe. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Histórias da manjedoura. De repente, uma grande multidão, e a coisa vai piorando, meus irmãos, usem a imaginação. Usem a imaginação. E de repente, uma grande multidão, no breu lá, naquela escuridão, no meio lá dos campos, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, um lindo coral celestial: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, e eles estavam em pé lá: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles tinham plena consciência de quem havia revelado aquilo a eles. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora ditos. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Senhor, é tempo de Natal. É tempo de renovarmos as nossas esperanças, Senhor. É tempo de termos os nossos olhos, os nossos corações fitos no Senhor. E termos a plena convicção de que o Senhor mesmo, nos céus, assentado neste trono glorioso, cuida de nós, é por nós. Nós somos teus, Senhor. Nós somos o teu povo. Nós somos comprados por sangue, Senhor. E nessa hora, tua palavra aberta, lida, Senhor, precisamos que o Senhor mesmo, pelo teu Santo Espírito, fale ao nosso coração, ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui nesta noite, Senhor. Os dias são difíceis, os dias são dificílimos, ó Deus,
Por isso, a nossa oração e a nossa súplica é que o Senhor segure firme nas nossas mãos e nos conduza neste tempo tão difícil, Senhor, neste tempo de tribulação. A convicção que temos, Senhor, é que o Senhor cuida de nós. A convicção que temos é que o Senhor nos ama. A convicção que temos é que somos do Senhor e de que nada nos faltará. Mais uma vez eu peço, abençoa esta comunidade, nesta noite tão festiva, onde pessoas entregaram as suas vidas publicamente, Senhor, foram batizadas, professaram a sua fé, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque há júbilo nos céus, quando essa realidade se dá na terra. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito importante nós entendermos o contexto de Lucas capítulo 2, o contexto do histórico do advento, porque Deus é um Deus politicamente incorreto. Lucas 2, 1 a 4 nos diz o seguinte: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua terra natal. Todos iam para a sua terra natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Meus irmãos, nos dias do nascimento de Jesus, nos dias do advento, César Augusto, filho adotivo de Júlio César, torna-se governador do Império Romano após uma guerra civil, na qual ele venceu todos os seus rivais. O último rival a ser destruído foi Marco Antônio, que cometeu suicídio não muito tempo depois de sua derrota na Batalha de Ácio, em 31 a.C. Então, nos momentos que antecedem o anúncio do nascimento de Cristo, o contexto histórico é que o Império Romano atinge o seu apogeu, o seu auge. César Augusto transformou a grande República Romana em um império, sendo ele mesmo o líder. A grande república se torna nas mãos de César Augusto um império. Esse é o contexto. Proclamou que havia levado justiça e paz ao mundo inteiro. Olha os eventos como acontecem. O imperador romano proclamando para si que ele tinha levado justiça e paz ao mundo inteiro. E mais, ao declarar que seu pai adotivo já morto era divino, ele autodenominou filho de Deus. César é Senhor, assim como Führer é Senhor. No Antigo Testamento os cristãos chamavam de Kyrios, não César, não Führer, mas Jesus. Augusto era visto por poetas e historiadores como o Salvador do mundo. Olhe Deus como é politicamente incorreto. Um dos maiores impérios que a humanidade já viu, um dos impérios mais poderosos que a humanidade já contemplou, nesse período de apogeu, onde o imperador se autoproclama Salvador do mundo, Rei e Senhor de todas as coisas, nasce em Belém o Senhor Jesus. Na parte oriental do império, um número cada vez maior de pessoas o adorava também como um Deus. Esse é o histórico, o panorama e o contexto histórico. E quando eu preparava a mensagem, eu me recordei da promessa de Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá,
de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Enquanto Roma simbolizava o que havia de maior, de mais poderoso, de mais rico, e o seu imperador lá, na pequena Belém, na região de Efrata, pequena entre as clãs de Judá, viria aquele que seria o Salvador. N.T. Wright, comentando esse contexto, o teólogo anglicano. Enquanto isso, nesse contexto, distante dali, de Roma, naquela mesma fronteira oriental, nascia um menino que dentro de uma geração seria aclamado como Filho de Deus, cujos seguidores se refeririam a ele como Salvador e Senhor, não César, cuja chegada, pensavam eles, havia trazido a verdadeira justiça e paz ao mundo. Olhem os paralelos. Jesus nunca se pôs diante de um imperador romano, mas no clímax do Evangelho de Lucas, ele se apresentou ao seu representante, o governador Pôncio Pilatos. Certamente Lucas tem essa cena em mente enquanto conta a sua história. Como o imperador em Roma decide fazer um censo de todo o seu amplo domínio, e como esse censo leva Jesus a nascer naquela cidade que estava ligado ao próprio rei Davi. Então, o Senhor, de maneira politicamente incorreta, diante do poderio de Roma, o verdadeiro Salvador vai nascer em Belém. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A ideia que Lucas está defendendo é clara. O nascimento dessa criancinha é o começo de um confronto entre o reino de Deus, em toda a sua aparente fraqueza, insignificância e vulnerabilidade, e os reinos do mundo. Aquela criancinha nascendo na manjedoura e o auge do imperador César Augusto em Roma. Mais uma vez me lembrei de Miqueias, e ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, não por conta de César, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Meus irmãos, a história registrou o apogeu do Império Romano, a história registrou o declínio do Império Romano, e passado mais de 2000 anos, na Igreja Presbiteriana de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, América Latina, continente americano, o nome do nosso Senhor continua sendo proclamado e adorado para a glória do seu nome. E César é apenas um registro na história. Esse é o contexto histórico e essa é a realidade que o Natal tem que despertar de maneira intensa em nossos corações, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e nós hoje, neste domingo, somos testemunhas desta realidade, porque a grandeza dele nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. Mesmo de máscara, amém? Amém. Foi só a introdução, calma. O que a revelação aos pastores nos ensina? Dava para ficar só na introdução, né, reverendo? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Esses paralelos, a maneira como Deus eterno age, a maneira como Ele impõe a sua vontade, e como Ele faz isso de maneira livre, de maneira soberana, de maneira que misteriosamente nós não compreendemos. Por isso a nossa tarefa, o nosso dever como crentes em Cristo Jesus é crer. É crer. Mas o que é a revelação aos pastores? São histórias da manjedoura. Deus se manifesta através de pessoas
improváveis. Deus é politicamente incorreto. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Versículos 8 e 9. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, no versículo 11. E a pergunta que eu faço é: quem foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus? Vivíamos no apogeu do Império Romano. Augusto César havia se declarado um semideus, um demiurgo, Senhor e Salvador da humanidade, havia produzido paz na terra. E eu pergunto, para quem? Quem foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus? Foram os pastores que estavam nos campos, ao redor de Belém, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Eles estavam ali fazendo o exercício da sua profissão, do seu trabalho, na simplicidade do seu ofício, despretensiosamente vivendo a vida, despretensiosamente fazendo o seu labor, ganhando o pão de cada dia, desconectados de tudo, de todas essas relações de poder. Não foram os sacerdotes, os governadores, nem os escribas, nem os fariseus, não foram eles. Quis o Senhor se revelar a esses homens simples do povo. Irmãos, assim como havia o poder estabelecido de Roma, em Israel, em Jerusalém havia o poder religioso estabelecido. Mas Deus se manifesta através de pessoas improváveis. Esse é o método do nosso Senhor, porque Ele é livre. Ouçam, meus amados irmãos, Tiago 2,5, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Tiago olhando para essas realidades, que o Senhor usa pessoas improváveis. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, Deus escolheu. É a economia dele, é a vontade dele, é o modus operandi dele, é a forma como ele faz, é a forma como ele age. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. A lógica, meus irmãos, do reino de Deus veio para subverter os valores dominantes e estabelecer uma nova realidade. E qual é essa nova realidade? Os últimos costumam ser os primeiros e os primeiros os últimos. Deus se manifesta através de pessoas improváveis. Deus utiliza, Deus chama, Deus vocaciona, Deus faz grandes coisas através de pessoas improváveis. Antigo Testamento nos assevera isso, o Novo Testamento também nos assevera isso, a história da igreja nos assevera isso. Vocês se recordam da experiência de Samuel na casa de Jessé? Vocês se recordam? Quando Jessé apresenta aqueles primeiros lá, fortes, guerreiros, soldados preparados, com o perfil, pessoas adequadas. Qual foi a resposta de Deus a Samuel? Qual foi a resposta? Daí Samuel pergunta, vocês lembram bem? Tem sim, tem lá, menino no campo. Deus utiliza pessoas improváveis. Novo Testamento, os apóstolos, de maneira intensa essa realidade, o apóstolo Paulo, que é uma lição para nós, irmãos. Vocês se recordam muito bem do relato de Lucas, no registro dos Atos dos Apóstolos, a reação de Ananias, quando o Senhor delega a responsabilidade a ele, sobre Paulo, e ele fala assim, aquele lá, estou fora, não dou conta, aquele lá não tem um histórico adequado, aquele lá não tem um currículo adequado, aquele lá matava e perseguia. Deus é livre, Deus usa pessoas improváveis. É para mim um vaso separado. Deus usa pessoas improváveis. Na história da igreja, a mesma realidade. Os irmãos sabem que eu sou
apaixonado pela história da igreja, e posso falar de muitos personagens, mas alguns em especiais vêm à minha mente nessa hora. Quando William Carey, pai das missões modernas, sentiu o seu coração aquecido, a vocação explodindo no seu peito, o desejo de ser um missionário, quando ele sente isso de maneira intensa, real, viva, o Senhor o chamando para essa obra maravilhosa. O biógrafo conta que quando ele chega para o seu pastor e abre o seu coração e conta a sua vocação, o pastor fala para ele assim: eu não creio que Deus tenha propósito na Índia. Agora, se na improvável hipótese de Deus ter algum propósito naquela região do planeta Terra, Deus não utilizaria um filho de um sapateiro para essa obra. E vocês sabem a história de William Carey, pai das missões modernas. Deus usa pessoas improváveis. Meus irmãos, a Inglaterra passava por um declínio profundo. Os nossos irmãos puritanos haviam sido perseguidos no final do século XVII. Com a ascendência de Carlos II ao poder, ele varre dos púlpitos das igrejas da Inglaterra os grandes pregadores puritanos. A igreja passava por um período de declínio profundo, de frieza, de morte espiritual. E Deus se vale novamente de uma pessoa improvável. Deus levanta o maior evangelista da história da igreja, desde os dias do Novo Testamento. Deus levanta um jovem chamado George Whitefield, uma pessoa improvável, uma juventude meia de pequenos ilícitos, nos conta o seu biógrafo. Mas quando ele é tomado por esse chamado e por essa vocação, ele se torna o maior evangelista da história da igreja. A Inglaterra é varrida pelo poder do Espírito Santo através daquele homem improvável. Os Estados Unidos da América foi varrido pela obra do Espírito Santo através da vida daquele homem, porque o Senhor utiliza pessoas improváveis. Deus utiliza pessoas improváveis como eu e como você, e Ele revelou o maior evento para pastores que trabalhavam à noite. Então vamos lá. Deus utiliza pessoas improváveis. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas e utiliza métodos que nós não entendemos. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pessoas improváveis, em situações improváveis, utilizando métodos que a gente não entende, porque o longo período do silêncio de Deus teve o poder, meus irmãos, de arrefecer a esperança de muitos judeus nos dias de Jesus. Suas expectativas quanto a um Salvador eram mais políticas do que escatológicas. Esse silêncio é interrompido na simplicidade dos campos e no silêncio da noite. Métodos que nós não entendemos. Irmãos, a maneira mais lógica era em Roma esse anúncio ser feito. Era os líderes religiosos levarem ao imperador isso. Essa seria a lógica. Pessoas de fino gabarito, de fino trato, pessoas da mais alta classe. Mas é no silêncio e na simplicidade dos campos o anúncio do maior evento de todos os tempos se dá nesse contexto, distante do poder político e distante do poder religioso, porque Deus tem o controle de todas as coisas e Deus se vale de métodos que nós não entendemos. Porque Deus, Ele age de maneira politicamente incorreta. É no silêncio, é na simplicidade do campo, são pessoas simples, mas é nessa realidade e nesse contexto, e Deus usa esse método. A sensação que eu tenho, meus irmãos, como administrador, é que Deus não entendia nada de marketing. Pensem comigo, o anúncio tinha que ser o quê?
no palco que tivesse a maior projeção possível, o maior número de pessoas pudessem contemplar, ver a notícia sendo espalhada de maneira rápida e intensa. Mas qual é o método de Deus? No campo, num lugar afastado, na noite, para pessoas simples. E ele, nesse contexto, ele revela para eles, para aqueles pastores, o maior de todos os eventos. Nos ensina muito isso, meus irmãos, a confiarmos em Deus, a confiarmos no poder de Deus, a confiar nos métodos de Deus, a confiarmos menos nas nossas competências, a confiarmos menos nas nossas capacidades, a confiarmos menos em estrutura e a dependermos mais dEle. Deus tem o controle de todas as coisas. Parecia que a ascensão de César Augusto, Roma atingindo seu ápice, aquele pequeno povoado lá de judeus não teria condição nenhuma. Esse é o método de Deus. Deus nos ensina, e aqui é muito importante, meus irmãos, para nós esse princípio, que Deus nos ensina que tudo é secundário. Tudo é secundário diante das boas novas de grande alegria. Tudo é secundário. E que devemos realinhar os nossos valores através dessa realidade. Teologicamente falando, as coisas penúltimas são secundárias. As coisas que realmente têm valor são as coisas últimas. É a eternidade, é a vida eterna com o Senhor. São as boas novas de grande alegria. Então, diante dessa realidade transcendente, eterna, diante dessa realidade do Evangelho, diante dessa realidade da eternidade visitando a história através de Cristo, através dessas boas novas de grande alegria, nós entendemos que tudo mais é secundário. Tudo o mais torna-se secundário. Na nossa vida enquanto discípulos, as coisas últimas são as primeiras. As demais tornam-se secundárias. E nós necessariamente, diante dessa realidade, devemos realinhar os nossos valores. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja, em muitos momentos da sua história, tem depositado toda a sua esperança nas penúltimas coisas. E a nossa esperança está nas últimas coisas. Deus tem o controle de todas as coisas e utiliza métodos que nós não entendemos. Quero compartilhar um testemunho para vocês agora. Conversava com o Caio, um pouquinho antes do culto. Que nós temos, todos esses meses, irmãos, nós temos lutado em oração. Essa é a palavra, lutado em oração pelo Juninho, sobrinho do presbítero Miguel. Não sei se eu já compartilhei isso com vocês. Hoje pela manhã o presbítero Miguel me disse o seguinte: os médicos mandaram o menino para casa, 30 e poucos anos, a medicina não tem mais o que fazer. Noivo, um moço crente, um moço piedoso, agora doutorando, noivo, um câncer devastador. O menino foi para casa já para poder se despedir. Caio falava assim: como entender isso? Deus tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus utiliza métodos que a gente não entende. Como nós podemos entender isso? Não sei. Mas eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Para nós tem sido um momento tão difícil. Orando, lutando em oração, orando por cura. Mas o Miguel me fala hoje pela manhã que os médicos falaram que a medicina não tem mais o que fazer. Mas eu creio, irmãos, um Deus que faz milagres. Orem pela vida do Juninho, orem pela vida do presbítero Miguel. A alegria da chegada do Salvador se manifesta em adoração nos céus e paz na terra. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu,
com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Versículos 12 a 14. O favor de Deus para conosco, realizado de maneira definitiva, com a vinda de Cristo ao mundo e sua morte na cruz, deve definir o modo como nós vivemos. Realinhamos os nossos valores, porque entendemos que Deus tem métodos que nós não entendemos, mas a realidade do Senhor, a vinda do Senhor, a salvação em Cristo, manifesta adoração nos céus, como hoje no batismo, júbilo nos céus e paz na terra, que deve definir o modo como nós vivemos. Nós vivemos como filhos e filhas que são amadas pelo Senhor, e é isso que nos define. O que o define, o que nos define, o que me define é essa realidade. A alegria da chegada do Salvador se manifesta em adoração nos céus e paz na terra. Já caminhando para o fim da minha fala, a compreensão da salvação depende totalmente de Deus. A compreensão dessa realidade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então a compreensão da realidade da salvação depende totalmente de Deus. Para nós é um mistério. E agora aqui gastando um pouquinho, tá, reverendo? Vou citar o filósofo holandês Herman Dooyeweerd. O verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos ultrapassa todo pensamento teórico. E aqui, meus irmãos, quando eu disse que a compreensão da salvação depende totalmente do Senhor, porque ultrapassa, Dooyeweerd nos diz que ultrapassa todo o pensamento teórico, isto é uma obra que o Senhor realiza em nossos corações. Esse conhecimento não pode ser objeto teórico, não é fruto da capacidade humana de reflexão, seja de uma teologia dogmática, seja de uma filosofia cristã. Ele pode apenas ser adquirido pela operação da palavra de Deus e do Espírito Santo no coração, ou seja, na raiz e centro religioso de nossa existência e experiência humana em sua inteireza. Traduzindo tudo isso que Dooyeweerd falou, é o seguinte: a compreensão, o entendimento, a mudança das nossas vidas, se dá como uma obra do Espírito Santo agindo em nosso coração. Nós presbiterianos temos uma supervalorização da razão, da mente, do conhecimento, que precisamos ter uma série de pré-requisitos intelectuais de conhecimento para compreendermos e para recebermos o evento da salvação. Não, ultrapassa todo pensamento teórico. Esse conhecimento não pode ser objeto teórico, seja da teologia ou da filosofia cristã. É algo de Deus. Mistérios de Deus. Somente assim, meus irmãos, nós podemos compreender que irmãos que têm um déficit cognitivo, que são incapazes de intelectualmente compreenderem as verdades da Escritura, eles são privados da salvação? Eles são privados da salvação? Não. Só entendemos como a salvação chega para esses irmãos, e eles têm o pleno entendimento dessa realidade transformadora, porque esse evento, nas palavras de Dooyeweerd, ele é suprateórico. Ele não se dá nas nossas capacidades cognitivas, isto é, da forma como nós entendemos, mas se processa em nosso coração. Meus irmãos, o Evangelho é para aqueles que não têm uma capacidade cognitiva para entender aquilo que nós estamos falando. O Evangelho é para eles. E são um grupo de pessoas privadas do anúncio do Evangelho. O que os pastores nos ensinam é que toda a ação pertence a Deus. Toda a ação. E a nós compete a resposta obediente. Esse é um dos métodos de Deus.
É o método de Deus. Ele sempre age, Ele sempre fala, Ele sempre faz. E a nós compete a resposta. Samuel nos ensina isso. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O Senhor fala e nós respondemos. O que os pastores nos ensinam é que toda a ação pertence a Deus e a nós compete a resposta obediente. Então a resposta correta ao advento, isto é, ao anúncio do nascimento de Cristo, aqueles pastores, obediência. Obediência. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Obediência. A resposta a esse anúncio da vinda, o anúncio da salvação, o anúncio da chegada do Senhor na nossa vida, assim como foi na vida desses irmãos, é obediência. Proclamação. Depois de o verem, eles obedeceram e eles proclamaram. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Obediência, proclamação e adoração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, obediência, proclamação e adoração. Para a nossa realidade como Igreja de Cristo. Obediência ao nosso chamado, proclamação e adoração. Estou terminando. O que vamos guardar em nossos corações? Em nosso coração. Devemos confiar. O que o relato de Lucas dos pastores e do anúncio da chegada do Salvador, de Jesus, nos ensina? Que devemos confiar nos métodos de Deus e compreender que a vida dos discípulos de Jesus Cristo está em sintonia, deve estar em sintonia com os valores do reino de Deus. Então devemos confiar nos métodos de Deus e colocar a nossa vida em sintonia com os valores do reino de Deus. Os pastores nos ensinam que Deus age de maneira livre e soberana, contrariando a cultura dominante. Por isso que eu disse no começo da minha fala que o tema seria o politicamente incorreto da revelação, porque a livre expressão da ação de Deus soberana contraria a cultura dominante. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos guarde, e que nós possamos compreender a totalidade desse glorioso anúncio que o anjo fez aos pastores, e que essa realidade transformadora seja uma realidade transformadora na minha vida e na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus muito os abençoe. Amém.